Bom dia, quem chegou depois, né, sejam todos bem-vindos, né, lembrando da importância de participar dessa meditação que nos prepara para receber o Santo Dharma, né? Quando a gente consegue pacificar nossos pensamentos, nossas ideias, nossas emoções, nós nos tornamos um pote, né, apropriado para receber o Santo Dharma. E isso é fundamental para nós que estamos nessa via espiritual. Nós estamos estudando o Dhammapada, que são as palavras do Buda, onde ele vai ensinar assim, os fundamentos, né, do Dharma. Isso é muito importante. Quando eu pensei de realmente trazer esse ensinamento, é para trazer os fundamentos do Buda, sobretudo para as pessoas que estão adentrando a via do Dharma agora, e é necessário saber os fundamentos, né? Saber o que o Senhor Buda ensinou. E aí, nós, com esses ensinamentos, nós seguimos, então, nossa vida de praticante. Porque, por vezes, algumas pessoas adentram a via do Dharma e aí seguem por um caminho ou por outro e desconhecem os fundamentos. E é, assim, extremamente necessário que a gente conheça. Tem muitos praticantes budistas que não sabem nem mesmo enunciar quais são as 4 nove verdades, quais são os skandhas, como é que eles funcionam, os 12 elos de originação interdependente, os indriyas, os ayatanas, que são fundamentos, né? Então, esse é o objetivo da gente trazer aqui o Dhammapada. E para os praticantes mais antigos, né, que já têm um pouquinho mais de experiência, sempre é uma oportunidade muito maravilhosa, né, eu posso dizer, da gente revisitar isso aí e aprofundar a nossa prática, então. Então, nós estamos vendo o Dhammapada com essa motivação para a gente aprofundar de forma legítima no Dharma. Nós estamos, então, no primeiro capítulo, né, que é o Yamakavaga, são os versos pares, e nós chegamos, então, nas estrofes, né, porque são vários, 4 versinhos, fazem aqui a estrofe. A 13 e a 14. Que eu vou ler aqui desse texto, né, da Paula Zapena, tradução do Nissim Cohen, depois a gente passa para essa tradução que eu venho elaborando. Assim como a chuva penetra numa casa mal colmada, assim mesmo a concupiscência irrompe numa mente não cultivada. 14. Assim como a chuva não penetra numa casa bem colmada, assim mesmo a concupiscência não irrompe numa mente bem cultivada. Então, essas são as palavras do Buda. E aí, se nós vamos ver a tradução, essa mais que eu estou fazendo aqui para o nosso estudo, ela fica assim, né? Porque isso aqui foi uma revisão de mais de 20 traduções que foram feitas e verificando com o tibetano. Assim como cabanas, ou seja, uma casa mal coberta de palha, que deixam entrar a chuva, que deixam a chuva infiltrar-se em seu interior, o desejo, as paixões, as emoções perturbadoras, irromperá numa mente que não medita, ou seja, que é não treinada. E o 14 fica assim: assim como a chuva não se infiltra dentro de uma casa bem coberta, né, de palha, o desejo, as paixões, as emoções perturbadoras não se infiltram numa mente bem treinada, ou seja, que medita. Então, o que nós estamos vendo aqui, né? Qual é o ensinamento que o Buda está nos trazendo? Um ensinamento sobre a vigilância. Nós sabemos que a vigilância é um dos elementos da nossa meditação. Meditação, a maior parte delas todas, né, porque meditações são muitas, né, as várias formas de se fazer, mas é basicamente orientar voluntariamente a atenção sobre um suporte. Gravem essas 4 palavrinhas. Isso é meditação. Depois dela, nós podemos fazer a meditação sem suporte, mas os elementos vão estar presentes, né? Da atenção que a gente vai ver aqui. Então, quais são esses suportes sobre os quais nós orientamos a nossa atenção? Qualquer um objeto das 6 consciências. As 6 consciências, o que é?
Então, visão, olfato, paladar, audição, tato, né, das nossas 5 consciências sensoriais e da sexta consciência, consciência mental, onde nós usamos o quê? O poder da nossa imaginação, porque isso é uma coisa que a gente consegue, né, imaginar. E aí que entram os idãs do Vajrayana, né, que são imagens que nós construímos, né, criamos uma visualização e apoiamos a nossa atenção sobre esse suporte. Então, basicamente é isso, orientar sua atenção sobre voluntariamente, né, porque é você que decide, sobre um suporte. Então, é isso. E quais são os elementos que nós colocamos em marcha quando nós estamos meditando? A atenção, como a gente já viu, né, que, ou seja, o que nós direcionamos sobre o objeto, né, que seja aqui um visual, por exemplo, qualquer coisa que esteja no nosso campo de visão, que a gente escolha é esse objeto aqui. A concentração, que é a força, né, que vai fazer com que a gente tenha uma qualidade de atenção boa, porque nós estamos acostumados à distração, à dispersão, então é preciso a concentração para que a gente consiga manter a atenção sobre o suporte, mas depois que nós tivermos essa atenção numa qualidade ótima, nós liberamos essa concentração e ficamos só com a atenção e um outro elemento que é a vigilância, que é esse tema do nosso trabalho de hoje aqui. E a vigilância, o que é? Como nós já vimos, né, extensamente, né, quando nós estudamos o 5º capítulo do Bodhisattva Charyavatara, nós estudamos um ano inteiro sobre vigilância. Né? Quem quiser rever os vídeos ou pegar o texto do Bodhisattva Charyavatara, fiquem à vontade, porque ali tem, né, quase 100 estrofes falando a respeito de vigilância. Então, a vigilância é o nosso espiãozinho na nossa mente. É ela que vai ver quando nós saímos do suporte, quando nós nos deixamos seguir por um pensamento qualquer ou uma emoção qualquer que surja. É a vigilância, esse espiãozinho, que fica ali, né, numa atitude de grande atenção para trazer a nossa atenção de novo para o suporte. E é dessa vigilância que o Buda está nos trazendo um ensinamento aqui hoje. E aí o outro elemento é consciência. Então, a atenção, concentração, vigilância e a consciência, que é a nossa mente. Né? Que aí tem vários desdobramentos sobre isso. Então, esses são os elementos. Então, a vigilância é algo fundamental. E não é somente na nossa prática, né? Não se esqueçam que a nossa prática formal é simplesmente um treinamentozinho, né? Como a gente vai lá no posto de gasolina colocar o nosso combustível, né? Aquele momento que a gente se abastece, que a gente treina a nossa mente, mas não se esqueçam que o Dharma é para a gente viver o nosso cotidiano. Ninguém passa 24 horas numa cadeira de meditação meditando. Uma hora você vai ter que se alimentar, uma hora você vai ter que, né, evacuar seus excrementos, não é mesmo? Então, como ninguém está nessa situação de ficar 24 horas sentadinho na sua postura de meditação, isso fez lá Milarepa, né? Enfim, que eventualmente comia também, enfim, fazia as suas necessidades, porque era humano, mas nós temos que estar atentos para que o Dharma é para nós vivermos com esses diversos elementos, gente. Então, a gente treina lá na nossa meditação formal, qualquer que seja um idam, enfim, ou sua prática lá sobre, né, o tic-tac do relógio, não importa, todos eles são iguais e tão potentes quanto. Né? A gente não pode se perder disso, mas para que a gente viva. Então, vejam que no nosso cotidiano, que nós estamos normalmente sendo levados, né, pelos diversos estímulos que aparecem, né, no nosso campo de experiência, a importância da vigilância. E é isso que o Buda está nos trazendo aqui. Né? Ele coloca essa mente não vigilante, né? Ele coloca essa metáfora de cabanas mal cobertas de palha. A chuva vai se infiltrar. Ou seja, quando nós perdemos essa vigilância, nós nos deixamos levar pelos diversos estímulos que surgem no nosso campo de experiência. Né? Tanto os objetos exteriores,
mas, sobretudo, os objetos mentais, nossos planos, né? Nossos delírios, nossas fantasias, nossos planejamentos, nossas memórias, o que passou lá atrás, e ó, já passou, já era, e a gente fica perdido lá. Então, ele coloca isso, né, essa mente desprovida de vigilância, como essa casa mal coberta. E aí a chuva vai se infiltrar. Então, ele dá aqui um exemplo da necessidade de termos essa vigilância o tempo todo na nossa vida de vigília, para que a gente treine, e aí depois a gente vai treinar, né, nas yogas dos sonhos, né, que nada mais é do que uma meditação também, e no bardo. Como é que a gente vai se comportar no bardo? Né? Se deixar levar pelas diversas aparências que irão surgir? Ou nós vamos estar com a nossa mente atenta, vigilante? Né? Como é que nós vamos entrar no bardo? Então, é isso que o Buda está nos trazendo aqui, né? Dessa imagem, né, maravilhosa que ele trouxe de uma casa, né, mal coberta, né? E aí um telhado furado e tal, entra a chuva, né? E aí a chuva ele coloca o exemplo, né, das emoções perturbadoras, paixões, desejo. E aí quando entra, gente, né? Todo mundo já viu casa quando tem, não sei se vocês já viram, mas eu já vi várias vezes, quando entra a chuva, né, pelo telhado, né? Lá no KPG acontecia isso, porque tem aquele lado lá da mangueira que quebrava sempre o telhado lá e fazia uma inundação lá dentro, né? Daí, depois que entra a chuva, né, estraga tudo que está lá dentro, né? E aí dá trabalho, porque tem que secar, enfim. Vai ter todo o trabalho e é igualzinho na nossa mente. E aí depois o Buda traz, né, quer dizer, não foi o Buda que colocou isso aqui, foi depois, como você já sabe, isso foi consolidado depois, né, mas foram 300 ensinamentos, mais de 300 ensinamentos que o Buda deu ao longo da vida dele, né? Mas aqui foi organizado, né, como a estrofe 14, que é: assim como a chuva não se infiltra dentro de uma casa bem coberta, o desejo, as paixões, as emoções perturbadoras não se infiltram numa mente bem treinada. Então, isso é fácil de entender, né? Não tem nenhuma complicação nisso aí. A questão é colocar em prática no nosso dia a dia, para a gente não ficar vulnerável, suscetível a diversas experiências que se passam no nosso campo todo de experiência. Porque como é que a mente, né, funciona no samsara? Basicamente, é a mente desatenta, distraída. Ela está lá com a sua mente completamente torporosa, completamente desprovida de vitalidade, ela está fraca e com um macaco louco, que são, né, as produções da mente. Essa é a qualidade da mente não treinada, da mente no samsara. E aí o que vai acontecendo gradativamente com essa mente aí, com essa pessoa? Ela vai se enriquecendo, né? Quer dizer, é uma riqueza, a pior de todas as riquezas, que são os conceitos, com tudo, todos os campos de experiência dela. E ela vai consolidando aquilo ali e construindo uma personalidade, construindo um ego, construindo um eu, né? E aí eu separei aqui umas palavras, né? O que constitui isso, né? Nossos conceitos, todos que a gente tem a respeito das coisas, as coisas são assim ou são assado, os nossos sentimentos em relação às coisas, né? As nossas sensações em relação às coisas. A gente já classificou o mundo de coisa como agradável, desagradável ou neutro. E nós colocamos isso, né, nessa nossa construção, dessa nossa identidade. As nossas percepções, as nossas memórias, os nossos planejamentos. Aí nós estamos trabalhando com o passado e com o futuro. E olha só a tristeza que é isso, né? É de uma tristeza assim que eu não consigo até imaginar que palavra na nossa língua portuguesa poderia caber, né, tamanha tristeza. O indivíduo, ele acredita que ele é aquilo ali. O que acontece com ele, né?
esse processo, né, ele não consegue perceber o que está acontecendo no seu campo de experiência. Né? 10% é uma percepção da realidade que está ali e 90% é delírio, é fantasia. Então, o que acontece com isso? É um processo de alienação profundo, porque aquele sujeito ali só acredita nas verdades dele. Então, o que acontece? Se o mundo está ruim, ele vai dizer que o mundo está de cabeça para baixo. Você ouve isso. Né? Se uma situação estava de um jeito e depois desanda, segundo os critérios dele, ele vai dizer, está vendo? Isso aconteceu assim, ele vai fazer um julgamento, está vendo? Aconteceu assim, ele vai colocar o que é a culpa no outro. E isso é um processo de uma profunda alienação da realidade tal como ela é, como nós já vimos na semana passada. Né? A realidade é o quê? Dukkha, Anicca e Anatta. Ele se desconecta, né, disso que o Buda ensinou. E, gente, isso aqui é como vive a extensíssima maioria das pessoas. Elas estão desconectadas da realidade. E aí, o que acontece? Né? Ela projeta, né, nos objetos exteriores a verdade que ela criou do mundo, a visão que ela criou do mundo. Então, tudo que está em desacordo está errado. Ela julga o outro, que seja de uma etnia diferente, que seja de uma religião diferente, que siga uma filosofia diferente, que siga um time de futebol diferente, uma escola de samba diferente, ela vai julgar o outro. Porque se está sólido aqui, ela vai solidificar o mundo exterior dela todinho. Então, a apreensão egocêntrica está solidificada, ela solidifica a experiência dela. E pior, né? Quanto mais essa apreensão egocêntrica é solidificada, na verdade ela não é, né? É só uma impressão que ele tem, ou às vezes nem tem, ela solidifica o quê? O idam, a divindade lá fora. Isso a gente vê assim claramente, né? Quanto mais a apreensão egocêntrica é pesada, é sólida, mais a pessoa solidifica o idam, porque é só uma imagem mental. Né? Nós estamos dentro do Vajrayana e isso é um ensinamento fundamental. Então, nós vemos isso assim com frequência, fica lá esperando a proteção da divindade. Né? Coitado, né? Realmente temos que ter muita compaixão desse tipo de pessoa que se diz até praticante. Né? Então, o que acontece com esse indivíduo que está alienado, né, com a crença em si mesmo? Né? Ele cada vez mais, a cada experiência dele, ele se sente, então, mais atraído. Por quê? Ele criou uma coisa chamada tendência, que tem a nossa mente. Ele se sente atraído pelos diversos objetos, né, das 6 consciências. Então, se ele acostumou-se a se sentir atraído pela ideologia, por exemplo, que ele segue, ele não vai ter força, né? Lembre-se lá que a mente está torporosa, ele não vai ter força para avaliar aquela ideologia, se aquilo ali é realmente pertinente. Ele segue aquilo ali, porque aquilo ali faz parte da identidade dele, ele não vai querer soltar, porque ele tem medo. Né? Medo. Isso aí é um processo de paralisação que se passa na mente. Então, quanto mais ele se sente atraído e cria essa tendência, o que é terrível, né? Porque ele já está muito mal e vai ficar cada vez pior. E aí ele vai perder o quê? Tem 3 coisinhas, né? Primeiro, a liberdade. Que esse é o ensinamento do Ser Buda? O ensinamento da liberdade. Essa mente presa a si mesma, ela não tem nenhuma liberdade. Pense, porque ela está presa nos conceitos dela. Ela não consegue viver a experiência tal como ela é. Ela está presa lá. Então, imagine, 0 liberdade. 0. 0 autonomia. Como é que o sujeito vai agir diante das diversas experiências que nos passam?
né, os diversos fenômenos que ocorrem. Porque, né, os fenômenos são produzidos constantemente, devido às inúmeras causas e condições, eles estão ocorrendo, né, no nosso campo de experiência. E como é que nós vamos ter o contato, né, a sensação, os dois elos lá da originação interdependente, como é que vai ser o nosso relacionamento com esses diversos objetos? Com autonomia ou sem autonomia? Essa mente distraída, alienada, ela não tem autonomia nenhuma para lidar com a situação, porque ela está presa aqui, nos conceitos dela. E aí, o pior delas, né? Que é a falta de abertura. Porque ela está presa em si, é uma prisão. Né? Essa experiência alienada é uma experiência de prisão. Então, ela não consegue estar num estado de abertura, que foi o que nós vimos na semana passada, de viver a experiência tal como ela é. Porque se ela acredita que os fenômenos, quaisquer que sejam, são permanentes, como é que ela vai viver numa experiência percebendo-os como impermanentes? Num primeiro momento, o praticante vai aprender, né? O Buda disse que os fenômenos são impermanentes. Aí ela vai rotular os fenômenos como impermanentes. Ah, isso aí eu já sei que é impermanente. Eu conheci uma pessoa que gostava de falar, isso aí é impermanente. Ah, o bolo acabou, porque é impermanente. Brincava, né? Assim. Então, olha só como nós vimos na semana passada, esse estado de abertura é fundamental para que a gente veja a experiência tal como ela é, que é o nível lá da talidade ou da acidade. Nós precisamos desse estado de abertura. Isso é uma coisa que a nossa prática vai nos desenvolver. Nós já vimos isso na semana passada, quais são os elementos que precisam estar presentes para que a gente desenvolva esse estado de abertura. Tanto para nós abordarmos o Dharma, quanto da nossa experiência no cotidiano. Né? Você vai para uma feira esperando comprar banana, e aí não tem banana, você fica bravo que não tem banana, entendeu? Ou tem a banana, não é aquela que você gosta, é a outra, entendeu? É o que temos para hoje. Esse é o estado de abertura, é o que tem, o que está acontecendo aqui. É isso. Né? E quando essa mente alienada entra em contato com a experiência, ela quer que as coisas sejam de acordo como ela quer que seja. E não é assim, gente. Ninguém controla o mundo, ninguém controla as pessoas. Né? Isso aí é desejo da apreensão egocêntrica. Né? Nós precisamos desenvolver esse estado de abertura para o que quer que seja que aconteça. Claro que nós devemos ter um certo planejamento, todos nós aqui nos organizamos, nos planejamos, né, para poder estar aqui, mas às vezes ocorre um imprevisto, porque, enfim, as experiências estão sempre ocorrendo aí, e nós devemos estar prontos para lidar com esse tipo de obstáculo, se nós queremos realizar um determinado objetivo, ou se aquilo ali realmente é um obstáculo intransponível, a gente fazer de uma outra maneira. Então, esse estado, gente, de liberdade, de abertura, isso que nós vamos desenvolver. E aí, como é que isso chega, né? Nos liberar todos os seres dos nossos julgamentos? Olha como é que se aplica também esse mesmo princípio que o Buda nos ensinou. Quando nós estamos aqui com a nossa mente, com a nossa crença no eu mesmo, né, numa identidade, o que acontece? O outro lá, nós já vimos isso bastante, tá? Aqui eu estou só fazendo uma revisão disso, né? O outro, quem quer que seja, é nosso amiguinho, né? O amiguinho pode ser um familiar, um amigo mesmo, ou alguém que segue a mesma religião, ou alguém que segue a mesma ideologia. Esses são os nossos queridos, né? E tem os outros que não seguem aquilo que a gente diz, né? Porque aquilo ali está entrando em choque, né? Mas como é que a pessoa pode seguir uma outra ideologia, uma outra linha política? Como assim? Ele está de cabeça para baixo, né? Esse aí é um alienado. Não fala assim, gente. Isso é o que fala, né? Porque sempre tem um time, mas como é que pode torcer para esse time de futebol? O meu é melhor, né? O que acontece? Nós temos essa dualidade em relação com o outro.
Nós não vemos uma igualdade em relação ao outro. Aí o que acontece? A gente julga a pessoa. Ah, mas isso aí é isso. Isso aí aconteceu por conta disso. Esse daí é isso. Tem essa etnia, tem essa religião, tem esse time de futebol, essa escola de samba, essa ideologia. Porque não é igual, não é amiguinho. Aí vira inimigo. Gente, ó, antes da gente ser homo sapiens sapiens, entendeu? A gente já vem nessa disputinha boba, entendeu? Por isso que as coisas estão do jeito que estão. Né? Todas as nossas habilidades maravilhosas que temos na nossa mente, a gente se perde nessas coisinhas ridículas da defesa da nossa apreensão egocêntrica. E assim segue a humanidade, gente. Quantos nascem e morrem nessa condiçãozinha medíocre de vida, né? Defendendo o próprio ego, achando que o mundo precisa da nossa validação. Não precisa, gente. Sabe? A única coisa que a gente está aqui é para amar, respeitar os outros, só isso. Né? Deixa o outro sossegado com a vida dele para lá. Se pode ajudar, ótimo, ajuda. Às vezes é um vizinho seu que está precisando de uma ajuda, entendeu? Qualquer que seja. É isso que a gente está aqui para ser esse instrumento de amor. Né? E é isso que a nossa prática vai nos aprofundar. Né? Não é para a gente se sentir com a nossa apreensão egocêntrica cada vez mais pesadinha, não? Mais solidificada, né? Mais rotulada. Né? Não é para isso, é para a gente realmente soltar isso tudo, né? E estar pronto, né? Aberto, né? Para poder viver todas as experiências e realmente não ter nenhum julgamento em relação nem aos fenômenos que ocorrem e tampouco por todos os seres que nos cercam. Então, essa é a lembrança aqui desse Buda. Nós, né, o ensinamento que o Buda nos traz nos dias de hoje. Tá? Nós vamos ver isso bem em detalhes, né, porque aqui a gente não tem muito tempo para isso, e também a qualidade de ensinamento não é pouco, porque é curto, né, é gravado, o que diminui um pouco a qualidade de atenção, né, porque as pessoas acham que ser gravado, né, é melhor, mas aí a qualidade de atenção não é boa, a pessoa não se liberou dos obstáculos. Então, nós lidamos aqui com uma série de dificuldades. Mas nós faremos o nosso retiro, né, porque foram 2 praticantes lá do KPG que pediram para a gente fazer esse retiro, então nós vamos ter, nessa oportunidade, no feriado lá do Corpus Christi, 3 dias inteiros, né, para a gente ver em detalhes Chinê, né, que é calma mental, Latom e Mahamudra. Como é que nós vamos ver isso tudo em detalhes durante esses 3 dias lá do feriado. Então, quem tiver a oportunidade de praticar, será somente presencial, essa coisa de online não funciona com esse tipo de retiro presencial, de meditação, e também não será gravado. Então, quem puder participar, todos serão muito bem-vindos. Então, alguma dúvida até aí, gente? Que nós vamos para a nossa historinha. Então, vamos lá. Essa historinha, como vocês já sabem, é o comentário, aliás, um comentário, eu fui até pedir para o Lama Trilê ver se ele conhecia algum outro texto que tivesse algum comentário do Dhammapada, e realmente não existe. Tá? O único comentário do Dhammapada que existe é esse de Buddhaghosa, que são as histórias, né? Única e exclusivamente as histórias. Tá? Então, essa história é o seguinte: o Buda, então, está em Jetavana, como nós já vimos na semana passada, onde ele conta quando ele teve lá o renascimento como Sumedha, e aquele que era um yogi e tal, e aí ele renasce como o príncipe Siddhartha, atinge o despertar e passa a ensinar as pessoas, né, nos anos seguintes. E aí, esses acontecimentos aqui que eu vou relatar foi um pouco, né, depois dele atingir o despertar. Como é que aconteceu lá no meio da família dele a sequência de fatos que ocorreram com diversos personagens que muitos de vocês já ouviram falar.
Então, o Buda está em Jetavana dando esse ensinamento. E ele conta que ele estava um dia lá em Ragria, e ele foi lá para Jetavana. E aí estava acontecendo lá no palácio do pai dele, né, que era o Suddhorana. O Suddhorana ele convocou 10 comissários, né, 10 ministros dele, cada um acompanhado de 1.000 pessoas, né, e pediu a eles, né, falou, olha, tragam meu filho diante de mim, porque correu a notícia de que o filho dele havia atingido a iluminação, né, o despertar, e ele queria que trouxesse o filho dele diante dos olhos dele. E aí foi esse grupo imenso, né, 10.000 pessoas, né, foram lá para Jetavana para encontrar com o Buda. Né? E aí 9 desses ministros, né, desses comissários, fracassaram na missão, mas um deles, chamado Kalaudai, conseguiu, então, convencer o Buda de ir lá ver o pai dele, né, o Suddhorana. E aí seguiu, né? O Buda e mais 20.000 monges, né? 20.000 praticantes lá da Sangha do Buda e mais os 1.000 que eram os assistentes lá do Kalaudai. São tantos nomes aqui que vamos entrar hoje. E aí eles foram, né, lá se encontrar com o Buda. E aí o Buda disse para o pai dele, né, assim que o encontrou, não seja negligente, o homem deve praticar e não deve viver de forma desatenta. E aí, nesse mesmo instante, né, o Suddhorana ele teve a compreensão superior e atingiu o nível de Sotapanna. Sotapanna é aquele que entrou na corrente, né, que é o primeiro dos 4 níveis no caminho do nível de Arhat, que é o que atinge os praticantes do Hinayana. E aí, na sequência, ele disse para a mãe dele, né, que era Mahapajapati, né, o homem deve viver de forma correta, ética. E aí ela também entrou na corrente e atingiu o nível de Sotapanna. Então, o pai e a mãe dele, né, a mãe que o criou, né, porque a mãe dele mesmo que o gerou biologicamente, ela faleceu logo depois do nascimento. Então, o pai e a mãe atingiram o estado de Sotapanna. E aí, no dia seguinte, ele expôs para a ex-esposa dele, né, porque ele abandonou com o Raul, que era a mãe do Raul, e expôs, então, o Jataka Kandakinari. Mas ela nada compreendeu, né? Mas ele foi compassivo, né? Mas expôs, então, para ela um ensinamento, mas ela não teve nenhuma compreensão dessa história. E aí, no terceiro dia, ele foi na casa do primo dele, o Nanda, né, que era filho lá da Mahapajapati, né, que a mãe quem tinha criado ele. E aí ele foi lá na casa do Nanda, e o Nanda ele estava se casando. Não é o Ananda, não, tá, gente? É o Nanda. E aí ele foi lá na casa, estava tendo a festa de casamento, né? O Nanda estava casando com a Janapada Kalyani. E aí estava lá a festa de casamento, aquela maravilha, né? Um festim mesmo, tudo, músicas e tudo mais. E o Buda simplesmente entrou lá na festa, colocou a tigela dele de esmolar, né? Porque esse era como o Buda seguia dando os ensinamentos, né? Pedindo alimentos. Ele simplesmente pegou a tigela dele e colocou nas mãos do Nanda. Aí o Nanda, né? Era primo dele, né? Ficou meio sem graça, né? O que eu faço, né? Agora me deu a tigela nas mãos. E o Buda simplesmente falou boa sorte e foi-se embora. E aí ele ficou meio constrangido de falar, ô Buda, vem cá, o que eu vou fazer com a tigela e tal? Ficou ali com a tigela e o Buda foi seguindo. Aí ele pensou, quando ele chegar lá no pé da escada, ele vai me chamar para pegar a tigela dele. Mas o Buda não fez isso. Aí o Buda foi subindo a escada e tal, e aí falou, ele quando chegar lá no alto da escada, ele vai voltar para pegar a tigela. E nada. Aí o Nanda falou assim, gente, eu tenho que ir atrás dele, né? E aí o Buda foi seguindo, foi lá para o pátio, lá da residência e tal, foi seguindo e o Nanda atrás. Só que aí a mulherada que estava na festa viu que o noivo estava indo embora.
né? E aí foram lá falar com a esposa dele, do Nanda, né? À noite, a Janapada Kalyani, e ela ficou desesperada. Falou, mas como assim? O Buda está levando o meu noivo, né? E foi atrás, e foi chorando, toda descabelada, assim, correndo atrás, volte imediatamente, mas aí ele ouviu o que ela estava falando, volte imediatamente, mas ele estava ali seguindo o Buda, né? Que sabia que tinha atingido, né, a iluminação e tal, e ele estava com a tigela na mão, né? E ele foi seguindo o Buda. Mas aí a noiva dele desistiu dessa história, e o Buda seguiu com Nanda lá para um monastério. E aí chegou lá, falou assim, Nanda, você quer se ordenar, né, entrar para a minha sanga e seguir os ensinamentos? Aí o Nanda, mais uma vez, ficou constrangido de dizer, né, não, ou falar alguma coisa para o Buda. Falou, não, tá bom, eu aceito. E aí o Nanda, né, foi ordenado pelo Buda e o Nanda começou a fazer parte da sanga. Começou a praticar ali, mas sempre, né, pensando na noiva dele, né? Ainda mais que ela foi lá atrás dele, né? E aí, o que aconteceu? Na sequência, né, a mãe sim, eu esqueci de falar. Ele disse então para o Nanda, não seja negligente, pratique corretamente, aquele que vive o Dharma vive feliz nesta vida e nas seguintes. Tá? Então, ele deu essa instrução para o Nanda, não deixou ele perdido lá, não. Bom, aí depois, lembram lá, né, da mãe do Raula, que mesmo tendo ouvido lá o Jataka, não teve compreensão nenhuma, o que ela fez? Pegou o rapaz, que ele era jovem, né, ornamentou o menino todo, né, e disse assim, né, vá lá encontrar com seu pai. Olhe para esse asceta, belo como um Brahma, né, de uma expressão, de um brilho dourado, acompanhado de 20.000 monges. Ele é seu pai. Vá lá e peça sua herança, pois você tem necessidade dessa riqueza, né? O filho é dono da propriedade do pai. E aí o pobre menino, né, todo ornamentado e tal, foi lá encontrar com o Buda. Quando ele encontra o Buda, né, o coração dele é tocado, né, por tanta expressão de amor, de compaixão, e, né, toda aquela maravilha que ele experimenta ali, diz, eu gostaria de viver na sua sombra, né? Mas, enfim, minha mãe pediu para que eu peça, então, a minha riqueza. E aí o Buda pensou, né? Ele deseja a propriedade de seu pai, mas essa herança que ele deseja está associado ao ciclo das existências, né? Mas ele terá, né, o privilégio do que alcancei sobre a copa da árvore Bodhi, a herança supramundana. E aí, o que ele faz? Ele pede, então, para o Sariputra, né? O Sariputra, junto com o Modaliano, eram os discípulos principais lá do Buda. Ele pede para o Sariputra, então, ordenar o filho dele, né? O Raul. Aí o Sariputra diz, olha, nós não podemos ordenar ninguém, né? Porque ele é jovem, sem que tenha autorização dos pais da família. Eu não posso ordená-lo. Aí o Buda, ele mesmo, ordenou o Raul. E aí, dessa maneira, né, o filho do Buda, ele entra para a Sangha. E aí, depois, o Buda vai lá no monastério, onde está quem? O Nanda, aquele lá. E aí ele viu que o Nanda estava praticando de uma forma muito frágil, né? Sem perseverança, sem coragem, sem motivação, praticava, né, de uma forma muito desleixada. E aí ele foi conversar lá com o Buda, né? Com o Nanda. E aí falou, Nanda, por que você está tão assim, né, tão frágil assim? Mas porque eu estou pensando em voltar para a minha vida mundana, né? Eu quero ficar lá com a minha noiva, que ela é muito bonita, né? Porque esse nome aqui, a tradução do nome da noiva dele era Bela do País, né? Então, tipo uma Miss, né? Tão maravilhosa. Mas aí eu estou querendo deixar lá e tal. Aí o Buda, tá bom, vou te deixar mais um tempo refletir sobre isso. E aí o Buda encontrou-se com o pai dele, né, o Sudodhana. E lembrou que o Sudodhana
durante, né, o processo que o Buda estava lá na busca do despertar, ele, uma divindade foi lá falar com o Siddhartha e falou assim: olha, seu filho está morto, né? Porque o Buda tinha sumido, né, gente? Seu filho está morto. E você, meu pai, você não acreditou na divindade. Aí ele falou assim: é verdade, né? Eu não acreditei. E aí o Buda lembrou, numa vida passada também, quando eu estava no meu caminho, né, de compaixão para buscar o despertar, uma divindade também te apresentou ossos como sendo supostamente meus, e você igualmente não acreditou, você confiou no despertar. E aí, nesse mesmo instante, o Suddhana atinge, então, o grau de Anagamin, que é o segundo nível no caminho do Arhat. E aí o Buda voltou lá para ver o Nanda. E o Nanda, nada, né? Não tinha sinal de progresso nenhum, estava continuando lá, pensando lá na noiva dele, nos afazeres dele. E aí o Buda falou, não, tem que tomar alguma providência aqui. Aí o Buda pegou o Nanda e foi lá para o paraíso lá dos 33, né? É um dos paraísos lá, um dos níveis de divinos mais superiores que tem, né? Lá vive o Saka, que é o rei dos deuses. E aí foi lá, seguiu lá para o paraíso dos 33, usando os seus poderes supramundanos. E no meio do caminho, eles viram uma macaca. Era um campo que estava totalmente queimado, e essa macaca não tinha orelha, não tinha nariz, né? Estava com a cauda dela toda queimada, assim, um terror. E eles ficaram contemplando um pouco essa macaca lá toda destruída. Mas aí depois seguiram lá para o paraíso dos 33. Chegando lá, gente, tinham 500 ninfas maravilhosas, lindíssimas, né? Tinham os pés muito delicados, cor de rosa. Ele ficou encantado com aquilo, né? E aí o Buda deixou ele ter a experiência de estar contemplando aquelas deusas, né? Porque elas eram essas ninfas, né? Porque elas eram maravilhosas. 120 delas eram as assistentes diretas de Saka, que era o rei dos deuses. Você imagina assim, ela era de uma beleza assim inimaginável. E aí o Buda falou para o Nanda: Nanda, é o seguinte, o que é mais bonito, né? A sua esposa lá, a bela do país, ou essas ninfas? Aí ele falou, mas não tem nem comparação, né? A minha esposa, a minha noiva, né, em relação a essas ninfas, parece aquela macaca que a gente viu lá no meio do caminho. Aí o Buda pensou, olha, é o seguinte, se você retornar para o monastério e ser diligente na sua prática, né, realmente se aplicar na prática, eu te prometo te dar 500 ninfas tão maravilhosas quanto essas. Aí o Nanda animou-se logo, né? Falei, então eu vou praticar. Aí voltaram, né, pelos poderes supramundanos, voltaram lá para o monastério e o Nanda começou a praticar. Só que aí, o que aconteceu? Os outros monges, maninhos, que começou a haver uma conversa lá como é que é, a rádio corredor lá do monastério começou a funcionar, de dizer, olha, o Buda prometeu 500 ninfas para ele, né? Isso aí não está certo. De certo, alguns queriam as tais 500 ninfas, enfim, nós vamos pensar o que se passou para lá. Mas criou um clima muito ruim para todos ali. E aí o Nanda estava disposto a ter as 500 ninfas lá. Ele falou, não, eu vou praticar. E aí, como ele não tinha jeito, ele pegou e foi para um eremitério, né? Foi lá praticar numa área isolada e tal. E aí ele praticou com diligência, praticou, e atingiu o nível, gente, de Arhat. Imagina, quarto nível, né? E aí uma deusa, né, que estava presente foi lá comunicar isso ao Buda. Aí o Buda, né, ouviu o que ela tinha a dizer e ficou ali esperando. Daqui a pouco, quem vem? O Nanda. Aí ele falou assim, Senhor, eu te libero do seu compromisso, né? Não tenho mais nenhum interesse em ter as 500 ninfas, né? Aí o Buda, então, disse para ele, né? Aquele que atravessa o pântano da existência conseguiu destruir a ignorância e assim não há mais o nosso compromisso, né? Ou seja, no instante que o Nanda atinge o estado de Arhat, todos aqueles compromissos ali se desfizeram, né? Porque ele havia obtido a compreensão.
Aí os monges não ficaram nada satisfeitos, né? Gente, porque a sanga ali era bem misto, assim, né? Tinha uns que já tinham atingido alguns níveis, mas a maioria estava ali como novato mesmo, iniciante. Aí os monges foram lá falar com o Buda. Olha, senhor, por que que isso está acontecendo, né? Por que que ele teve tanta hesitação e mesmo assim ele atingiu o estado de arrate? Ele não foi meio mercenário, não, ele não estava querendo as 500 mil. Eles quiseram entender o que aconteceu, né? Porque como é que alguém que chega lá hesitante, pensando na noiva, né? Depois o Buda promete e tal, e aí com essa promessa ele vai e mesmo assim ele atinge o estado de arrate? Que negócio é esse? Aí o Buda foi explicar que numa vida passada, o que tinha acontecido, que é a tal que da tendência, que eu falei antes para vocês. O que era, então? No passado, né, quando Brahmadatta estava em Varanasi, ou seja, numa vida passada do Buda Brahmadatta, o que acontece? Havia um comerciante chamado Kapata. Esse comerciante, ele tinha um só burrico, né, que ele carregava cerâmicas, né, que ele vendia essas cerâmicas. E carregava todas essas cerâmicas nesse pobre desse burrico. E andava muitas léguas para lá, 7 para um lado, 16 para o outro, e andava, porque ele era, né, comerciante, levava o material dele para vender. Aí, um dia, ele chegando em Takasila, ele colocou lá todas as cerâmicas dele para vender e tal, e deixou o burrico solto, né? Deixou, né, o burrinho dele solto e tal, e o burrinho foi andando, e aí ele viu o quê? Uma fêmea, né? Uma burrica lá, né? Como está no texto, uma quadrúpede de sua própria espécie. E aí começou uma conversa lá, e ela perguntou, mas quem é você? Eu falei, eu sou um burrico, né? De um comerciante de cerâmica, né? Mas o que você faz? Não, eu carrego todas as cerâmicas, né? Todo o material que ele tem para vender vai né, nas minhas costas e tal. A gente viaja muito, né? São muitas léguas, né? Esse é o meu trabalho. Mas quanto que ele te dá? Não, ele só me dá a comida mesmo para comer e tal. E pronto, quando ele descansa, eu descanso também. Começou a entreter ali. E aí ela, com interesse de criar um vínculo afetivo, inventou uma história lá. O que ela falou? Mas ele te faz massagem nas costas? Ele cuida das suas patas? Faz massagem? Porque você trabalha demais. Você merece descanso, você merece uma vida boa. E encheu a cabeça dele de história. E aí, ele foi, né, encontrar lá com o dono dele, né, chama tutor, né, hoje. Foi lá encontrar com ele, e aí o dono falou assim, olha, já estamos indo embora, né? Você já se arrume logo para ir, porque eu já vendi tudo que tinha que vender, agora nós temos que buscar mais cerâmica para a gente continuar nosso trabalho. Aí ele falou assim, olha, eu não vou com você, não. Não, mas você tem que ir, você é o único burrico que eu tenho, eu preciso de você para carregar esse peso todo, eu não tem como carregar, você tem que ir. Não, não vou, não. E aí ele falou, não, mas você tem que ir. Gente, foram 3 vezes a história, você tem que ir. E ele falou, não, não vou, não. Entendeu? Aí o dono ficou assim, poxa, mas por que ele não quer ir, né? Tá resistente demais. Tá, o que está acontecendo? Sabe de uma coisa, o burrico? Se você não for comigo, eu vou encher teu corpo de espinhos e vou te cortar todinho. Aí ele falou, é? Você vai fazer isso comigo? Pois bem, pois eu vou dar um coice e quebrar todos os seus dentes. Tipo, rolou uma briga, tá, gente? Aí o dono, né, ficou assim, gente, né, eu sou um comerciante, né, eu preciso vender minhas coisas, eu preciso que ele vá. E aí ele olhou em redor, quem que ele viu? A tal da burrica lá, entendeu? Ele falou, já sei o que aconteceu, né? Já entendi toda a história aí. Aí ele falou para o burrico, falou assim, olha, é o seguinte, se você for comigo, eu vou te dar uma esposa quadrúpede, né? Muito bonita, né? E você vai poder ter a sua fêmea e tal, e viver feliz. Aí o burrico animou-se, né? Porque ele ia ter, né, a burrica só dele, né? Que o dono ia dar para ele, então era dele mesmo, tipo, garantido.
E aí, o que ele fez? Voltou lá com o mercador, com o dono. Então, voltou o mercador junto com o burrico dele. E aí, passou um tempo, nada da fêmea, nada da fêmea, nada da fêmea. E aí, ele foi lá falar, né, com o dono dele, né, com o mercador, falou assim: olha, você não me prometeu uma fêmea? Né? Eu estou aqui trabalhando para você e até hoje nada, né? Eu falei, não, eu já estou providenciando. Mas é o seguinte, né? Eu só tenho uma porção de comida para dar para você, e você vai ter que dividir com ela, tá? Aí ele falou assim, mas como assim eu vou ter que dividir? Eu falei, eu vou te dar essa quadrúpede, mas eu, né, não tenho muita comida para te dar. É a sua mesma razão que você vai ter que dividir com ela. Ah, pois o burrico já começou a pensar duas vezes. Vou ter que dividir e tal, né? Aí o mercador falou assim, olha, e é o seguinte, se você tiver algum contato íntimo com ela, vocês vão ter filhos, né? Então vão ter vários burricos com os quais você vai ter que dividir essa mesma porção de alimentos, né? Ah, e ele pensou mesmo e falou assim, não, sabe uma coisa? Desisto disso daí. Eu vou continuar te servindo, né, fazendo o meu trabalho, sem que você precise me dar, então, me conceder essa fêmea para que eu tenha a vida que eu estou imaginando ter. Aí o Buda encerra, assim, essa história, contando, né, que a burrica, né, era a esposa lá do Nanda, né, o burro era o próprio Nanda e o mercador era o próprio Buda. Então, foi um encontro, né, de uma vida passada deles três, onde aconteceu isso aí. Então, gente, assim encerra-se a história. Então, olha só quantos ensinamentos que temos aqui. Primeiramente, a coisa chamada atenção. Eu colocaria, se tivéssemos mais tempo, quem de vocês seria capaz de relatar essa história toda, né? Não precisa falar os nomezinhos todos, não, porque aqui eu fui olhando mesmo. Quem de vocês seria capaz de relatar essa história inteirinha? Por que isso não acontece? Porque a atenção é fraca. Porque o Buda, vocês foram vendo os diversos elementos, né? Se eu fizesse aqui uma chamada, né? Qual foi o nível que o Lohana atingiu e tal, poucos iam conseguir dar a resposta certa conforme consta no tempo. Então, a primeira coisa é a atenção e a vigilância, porque com certeza a gente viajou nas imagens, né? Porque a gente, o burrico, todo mundo já imaginou o burrico, né? Assim que a mente da gente funciona. Como é que é esse burrico, quando falou, a mulher dele, todo descabelado, nós tentamos criar uma imagem mental. Então, a gente se deixou levar, mas o que trouxe a nossa atenção de volta para a história? A nossa vigilância. Então, olha só como o Buda dá o ensinamento, quer dizer, é o Buda Gusa que nos trouxe isso, mas como é que o Buda, ele mesmo, conta uma história, mas de forma a treinar uma capacidade nossa. Né? Eu já falei aqui várias vezes, essas histórias não são para entretenimento. Então, esse é o primeiro e gigantesco ensinamento que tem daqui. Né? Uma história longa, com vários elementos. Pedro, eu já vou falar disso aqui, dos níveis, já está tudo aqui preparado, né? Que a gente vai ver. Então, esse é o primeiro deles. Né? Outro é o seguinte, da gente ver a mente fraca do Nanda pensando nos seus afazeres, né? Pensando na sua vida mundana, lá na sua família, na sua noiva, na bela do país. Como é que isso aconteceu? A mente, né, da mãe do Raula, né, que recebeu, né, o Jataka Kandakinari, e ela não atingiu nível nenhum. Por quê? Porque ela estava lá pensando no Raula já e pedia a herança dele, a riqueza que ele tinha direito, porque, gente, não se esqueça que ele era lá, né, do rei lá dos Sáquias, né? Era, né, posses, bens. Então, olha só, ela é obstruída pelas suas imagens mentais, pelas suas construções, nos seus conceitos, na sua apreensão egocêntrica, o Buda explanou para ela, né, só para ela, esse jataka, e ela não teve compreensão,
Nenhuma. Então, são diversos elementos que estão presentes aqui, que nós precisamos refletir sobre isso e aplicar isso na nossa mente, no nosso cotidiano. Então, olha só quanta coisa que o Buda nos traz, né? Porque os ensinamentos do Buda eles não são assim diretos, né? Eles são claros, mas nem sempre são assim diretos. A gente tem que procurar o que o Buda está dizendo aí. Então, é nessa busca que nós vamos progredir na nossa prática. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Antes da gente partir para esse nível dos 4 níveis de Arhat, porque tem muito ensinamento aí, né? Porque o Sudorrana ele partiu, então, de Sotapanna para Anagami, e como é que isso acontece? É importante a gente saber isso, né? Isso é do Hinayana, sem Hinayana não tem Mahayana, não tem Vajrayana, tá, gente? Então, é preciso que a gente estude e reflita sobre isso, senão a gente não vai progredir na nossa prática. Então, tem gente que está lá achando que está fazendo prática de Dan quando não está, né? Então, por quê? Porque falta fundamento. Então, vamos lá. O que é o Sotapanna, né? Que é o primeiro nível? Ele está livre da crença no eu. Isso aí é para vocês fazerem um checklist, entendeu? Para ver que nível que vocês estão, tá bom? Quem tem a crença, o Sotapanna está livre da crença no eu. E ele já compreendeu que os skandhas são impermanentes. Olha só quanta coisa. Na crença no eu, e ele já entendeu que os skandhas são impermanentes. Ou seja, a nossa experiência, né, os skandhas estão constantemente se transformando, dependendo dos objetos no campo de experiência. Aí, né, esses dois estão juntos, né? Crença no eu, né, os skandhas são impermanentes. 2, apegos a rituais, que eu já falei aqui, que é um demônio. É um demônio, é classificado como demônio, apegos a rituais. Já viram isso, gente, apegado a ritual? Gente, o ritual é só o elemento corpo, não é o corpo da prática, é elemento corpo, palavra e mente. Então, a pessoa que é apegada a ritual, não sabe ficar sem, probleminha, está prendendo ele no ciclo das existências. 3, dúvida sobre os ensinamentos. Mas será que é assim mesmo? Será que as coisas são impermanentes? O Buda nos convida sempre a refletir, né? O Dharma não é para a gente aceitar, todo mundo sabe disso. A gente vai refletir. No início a gente fica mesmo, mas será que isso vale a pena, né? Uma jornada tão pesada, tal, vai exigir tanto de mim, né? Tantos recursos e tal. Será que vale a pena? Mas depois que a gente sanou essas dúvidas, né? Que é uma coisa que a gente vai sanar, quem tiver perseverança mesmo, isso vai sair, mas cada um tem que ver por si, né? A gente vai seguir esse caminho, então, sem dúvida. Então, aquele que está ainda com dúvidas a respeito do valor do Dharma, e essa dúvida, nessa liberação dessa dúvida não é praticada, né? Essa dúvida ela não é fabricada, né? Ela não vai ser, eu não tenho dúvida. Não, é não ter dúvida mesmo, é confiança total, absoluta, né? Mas isso aí também cada um vai na medida da sua possibilidade. Então, primeiro nível, Sotapanna. Viram quanta coisa? A gente nem entrou na corrente ainda, né? Que é o primeiro nível. Aí depois vem o Sakadagami, né? Que só retorna mais uma vez, tá? Na existência samsara. Ele está livre da malevolência. Já ouviram falar em malevolência, né? Pensar mal de alguém ou de alguma coisa. Pois é, está livre da malevolência. E está livre dos desejos dos sentidos, tá? Das 6 consciências. Então, gente, esse checklist, nós nem entramos na corrente ainda, né? E aí a gente está achando que está praticando Vajrayana. Socorro, né? Chama o SAMU. A pessoa nem está aqui no nível lá do Hinayana, mas a gente está praticando a Vajrayana. Oh, meu Deus do céu, mas as pessoas se iludem. Aí depois vem o terceiro nível, que é o Anagami, que foi lá que o Sudorrana atingiu depois, quando ele expôs a história do Buda, expôs que ele não acreditou, mesmo quando a deusa veio dizer que ele estava morto, né?
E o Anagami, ele vai aprofundar, né, essa ausência do desejo sensual, né, que é o desejo das 6 consciências, dos órgãos do sentido, e vai desenvolver um completo respeito em relação a todas as experiências. Ou seja, completamente desprovido de todo e qualquer tipo de malevolência, de visão errônea, em relação a todas as experiências. Né? A gente não está colocando aqui, dentro do contexto Mahayana, somente os seres, né? É em relação a todas as experiências. Entendeu? Se o que tem, sei lá, o que tem para hoje é arroz, que seja arroz. Ah, não tem o gui, não tem o gergelim, não tem não sei o quê. É o que temos para hoje, entendeu? Sem julgar nem nada, as coisas tais como elas são. E aí o estado de Arhat. Gente, isso é Hinayana. Primeiro isso, depois a gente caminha para o Mahayana, tá bom? E aí vem o estado de Arhat, né? Apego aos 4 estados meditativos com forma, né? Que são o nível lá dos deuses. Então, apegos a estados meditativos. Lembra lá quando a gente fala, não tem apego à sua meditação, não tem apego à sua experiência meditativa? Isso já é um pequenininho disso que vai acontecer aqui. Porque muitas das vezes a gente está praticando para ir lá para o mundo dos deuses com forma, né? Porque a gente sabe que existem as 3 esferas: a esfera do desejo, que é a nossa, é onde a gente está, dos deuses com forma e os deuses sem forma. E aqui, para a gente entrar nesse mundo dos deuses com forma, são 4 estados meditativos, que nós não vamos entrar em detalhe aqui hoje. Tá? Então, para evitar que a gente entre lá, o Arhat ele se liberou disso, né? E também dos 4 estados meditativos dos deuses sem forma. Tá? Ou seja, o Arhat está livre da esfera do desejo, do com forma e do sem forma. Né? O Arhat está livre dos conceitos. Lembra lá? O que é a apreensão egocêntrica? Aquele amontoado de conceito, de sensação, de percepção, de fantasia, de planejamento, de memória. O Arhat está completamente liberto de toda fabricação, de todo conceito. Completamente liberto. Completamente liberto da inquietação da mente. A mente é completamente pacificada. E aí, com a mente pacificada, o outro elemento ele está livre o quê? Da ignorância. Ignorância do quê? Dukkha, Anicca e Anatta. As coisas são sofrimento, são insatisfatórias, são impermanentes, são desprovidas de natureza própria. Então, olha só o estágio, esse é o estágio Arhat. E de verdade, não é um selinho que ele colou, eu estou livre do mundo sem forma. Não, realmente está liberto. Realmente está livre da ignorância. Então, olha só, gente, isso aí é lá o começo do caminho. Então, nós precisamos revisitar essa história toda aqui para ver, como eu falei aqui, os nossos checklists, para ver o quanto que a gente está com essa crença no eu, o quanto a gente ainda está achando que os nossos escândalos, né? Primeiro, já ter a ideia de escândalo já é um passinho à frente, mas o quanto que nós temos realmente essa experiência deles como sendo impermanentes, né? Que a cada experiência que nos passa à frente realmente é uma coisinha nova, e o quanto que a gente está guardando, né, de coisa boa na nossa 8ª consciência, né, passando aí pela 7ª, passando pela 8ª, quanto que a gente está guardando de karma positivo, que é para a gente poder criar uma tendência, como a gente viu a história do burrico lá, nós criamos essa tendência, isso aí é a história do karma. Né? O que a gente está acostumadinho a fazer, a gente vai continuar a fazendo, mas nós precisamos, com a nossa prática, né, com a prática da atenção, da vigilância, da concentração, na nossa consciência, nos liberar desses padrões. E estar liberto, né, aberto, né, disponível para o que quer que venha. É o que temos para hoje, é o que temos para agora. Está pronto para isso. E assim nós
seguimos. Então, eu achei importante trazer esse ensinamento aqui, né, sobre esses 4 níveis lá do Hinayana, porque muitos de nós está tendo a pretensão de praticar o Vajrayana, estando ainda com alguma dessas coisas, com desejos dos campos de percepção. Isso aí precisa ser sanado, né? Precisa ser curado para que a gente realmente siga. Né? Se a gente quer um dia liberar os seres dos nossos julgamentos, se a gente está preso nisso tudo aqui, apegos a rituais, da dúvida. Então, nós precisamos regularizar isso tudo, né? Organizar isso aí, limpar isso da nossa mente, para que a gente possa, então, viver realmente o Mahayana como é preciso e, igualmente, o Vajrayana. Tá bom? Então, esses são os ensinamentos de hoje, né? Como eu disse aqui, é um aporte, né, para os novatos e para os praticantes que já estão há algum tempo, de dar uma revisada sempre nisso aí. Nós sempre precisamos nos referir ao ensinamento do próprio Buda, gente, tá? Porque senão a gente se perde no caminho, tá? Pratica de forma equivocada e o resultado, como dizia o Lama Trilê, 0 mais 0 é igual a 0, né? Tem uma pergunta do Pedro aqui, Lama, como nós... perdeu aqui, gente. Pode repetir aí, gente? Como nós podemos... Só viu isso, sumiu aqui, não sei como acho. Lama, eu vou falar aqui. Como nós, mahayanistas, podemos ter a pretensão de alcançar o estado de Sotapanna? Não. Oi, bom dia. Fala, Pedro. Deixa eu ver se eu escrevi errado. Faltou uma vírgula depois de nós, para ficar mais clara a pergunta. Desculpa. Seria assim, ó. As vírgulas são fundamentais. Pois é, seria assim, Lama, nós, vírgula, como mahayanistas, podemos ter a pretensão de alcançar o estado de Sotapanna? Primeiro Sotapanna, depois Mahayana. É isso que eu estou falando aqui, Pedro. Entendeu? Como é que a gente pode ter a pretensão de liberar os seres, achando que é o super-homem, Bodhisattva super-homem, se a gente tem apego aos rituais, se a gente tem a crença no eu, entendeu? Primeiro isso. E aqui eu não estou falando, eu já sou Sotapanna. Eu conheci uma pessoa nessa minha jornada aí budista que ela falava assim, não, eu já sou um Sotapanna. Gente, não é um rótulo, pelo amor de Deus, não é assim. A pessoa realmente, né, o praticante está livre da crença no eu, já entendeu, né, que os descansos são impermanentes, não tem apego a rituais, nem tem dúvida. É de verdade isso daí. Então, é por isso que eu estou trazendo esse ensinamento aqui. E pior ainda, Pedro, as pessoas que pretendem praticar um IDAM, é uma loucura. Isso aqui é tipo, chama o SAMU com um psiquiatra, entendeu? Precisa internar um caso desse. A pessoa pretende praticar o Vajrayana ainda com todos esses vínculos aqui. Então, amiguinho, você nem partiu, né, lá do começo, tá? Um bercinho lá, entendeu? Então, é isso que nós temos que ir trabalhando ao longo da nossa vida. Não precisa desses selos, né? Aqui são classificações que foram dadas, mas para ver o quanto que em nós estão presentes esses diversos elementos aqui, gente. Isso aqui é conhecimento, vocês veem na internet, isso aqui está disponível, não é ensinamento secreto, não. Entendeu, Pedro? É para isso que a gente tem aqui. A gente tem que ver isso tudo aqui, senão é uma mentira, entendeu? A gente está querendo liberar os seres, sabe? Entendeu? Primeiro isso aqui, entendeu? Pode até tirar os rótulos aqui, entendeu? Para ficar mais fácil, mas são elementos importantíssimos para que a gente realmente seja um praticante de verdade, né? Porque praticante fake é o que mais tem por aí, né? Então, para que a gente realmente siga, né, em direção ao despertar legítimo, verdadeiro, que realmente vai beneficiar não só a nossa mente, né, nessa e nas outras vidas, como a todos os seres também, a gente precisa estar liberto dessa turma toda aqui, né? Todos esses diversos elementos que estão nessas classificações. Entendeu, Pedro? Então, muita calma nessa hora, seja gentil, né, todos com a gente mesmo, e cada um vai na medida da possibilidade, mas sabendo que tudo aqui é caminho, entendeu? O que tem que fazer primeiro, o que faz depois, o que vai lá no final, entendeu? Como você colocar uma pessoa
lá para fazer uma meditação de um Idan qualquer, ele que seja, né? Porque não tem diferença nenhuma, são todos iguais, como prática, muda só a corzinha e tal, e não está liberado disso. Então, a gente tem uma progressão. A pessoa vai lá para uma aula de doutorado e a pessoa nem aprendeu a apertar papelzinho, sabe? Fazer a pincinha lá para pegar com a tesourinha, lá na pré-escola. É isso. Não vai conseguir, entendeu? Vai ficar lá só de bobo, como eu digo, olhando a árvore, entendeu? A árvore é muito bonita, mas não está entendendo coisa nenhuma, né? Então, é isso que é importante. Por isso que esses ensinamentos são tão importantes. A gente precisa ver onde é que a gente está para a gente saber para onde a gente vai. Porque se a gente não sabe onde a gente está, a gente não sabe para onde está indo, entendeu? Ou seja, não vai chegar a lugar nenhum. Entendeu, Pedro? É isso. Mais alguma dúvida, gente? Tá bom. Pois é. Então, a gente está aqui para esclarecer mesmo as dúvidas de vocês, né? Não deixem dúvidas se consolidarem. Mais alguma coisa antes da gente fazer nossa dedicatória? Então, vamos lá, né? Sempre sabendo o significado, né? Não adianta a gente recitar lá em tibetano, né? E achando que está recebendo uma bênção, a gente precisa entender, né? Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos, que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.